Olá, no vídeo de hoje eu quero concluir essa série de curiosidades sobre Jesus e falar sobre algo que eu até hoje não vi ninguém abordar, não conheço alguém, isso não está em nenhum livro teológico. Pesquisei em alguns livros, em algumas enciclopédias, mas não encontrei alguém que falasse sobre esse assunto que eu vou falar agora, sobre essa curiosidade a respeito de Jesus. Então, eu fiz algumas pesquisas e cheguei a algumas conclusões. E eu quero então, com o apoio das Escrituras Sagradas, compartilhar com vocês sobre essa curiosidade muito interessante a respeito de Jesus. Bom, em Lucas, capítulo 3, versículo 23, aparece sim o texto. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade e ele era conhecido como filho de José. E daí vem toda uma genealogia que Lucas coloca de maneira bem precisa, de maneira bem eloquente, de maneira bem expansiva. Inclusive, Lucas agrega mais nomes na genealogia de Jesus do que Mateus. Mateus, no capítulo 1, ele faz também uma genealogia, mas ela é mais enxuta, ela é mais encurtada. Mateus faz uma sequência de 3 grupos de 14 gerações, ok? Lucas não, Lucas ele amplia mais essa perspectiva da genealogia de Jesus. Então Jesus, ele começa o ministério com 30 anos de idade, ok? Em Números, capítulo 4, versículo 3, e também no versículo 47, diz que o início para a vida ministerial acontecia exatamente aos 30 anos. Dos 30 aos 50 era que um homem estava autorizado a exercer o ministério, seja ele no templo, seja ele no tabernáculo. Os ministérios sacerdotais só poderiam ser iniciados a partir dos 30 anos. E Jesus aqui, com 30 anos de idade, segundo Lucas capítulo 3, versículo 23, ele começa o seu ministério. Muito bem. É interessante notar que João, ele faz uma perspectiva bem interessante sobre a vida de Jesus, e o quarto evangelho traz umas dinâmicas e uma visão bem diferenciada dos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ok? João, o Batista, primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, capítulo 1, versículo 29 e versículo 36, João chama Jesus de o Cordeiro de Deus. Ele fala, este é Jesus, ou está aqui entre nós o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muito bem. Jesus, ele, segundo o relato de João, ele participa de 3 festas da Páscoa. E daí eu pego João capítulo 6, versículo 4, que diz que essa festa era comemorada anualmente. Base nisso eu tenho Êxodo capítulo 12, versículo 14, quando se inicia o processo da Páscoa judaica, da Páscoa para os israelitas. Então Deus aqui já começa a dizer que esta festa deveria acontecer, essa cerimônia deveria acontecer perpetuamente, ano após ano. Em Êxodo 12, todo o capítulo 12 é destinado a essa instituição. Números 9, versículo 2, já no segundo ano após a saída do Egito, Deus ordena que essa celebração deveria ser feita ano após ano para lembrar daquilo que Deus fez, do livramento que Deus deu ao seu povo no Egito. Por isso que no versículo 4 de João capítulo 6, o evangelista aqui, pela segunda vez, está dizendo sobre a proximidade da festa da Páscoa. Ok? E aqui ele diz que esta festa era comemorada anualmente. Então, João capítulo 2, versículo 13 a 14, João descreve a primeira Páscoa que Jesus e seus discípulos participaram. No capítulo 6, versículo 4, João descreve a segunda Páscoa que Jesus participou com seus discípulos. João capítulo 11, versículo 55,
acontece ali a terceira Páscoa que Jesus participou com seus discípulos. Já no capítulo 13, o que aparece? A famosa cena, a famosa história, o famoso ato de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos. Então ali ele já estava caminhando para a sua crucificação. Na terceira Páscoa que Jesus participou, Jesus então estava ali para ser entregue, para ser oferecido, para ser morto, sacrificado em nosso lugar. Então, se João descreve 3 Páscoas, e eu consigo entender que Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos que contam a história de Jesus, mas eles não são de uma maneira organizada cronologicamente. Os fatos foram colocados, os fatos foram inseridos por lembrança, por anotação, por pesquisas, como foi o caso de Lucas, como foi o caso de Marcos. Então, João, ele não repete a informação do evento na sua descrição. Então, se João descreve aqui 3 Páscoas, logo se entende que se passaram 3 anos. Jesus passou 3 anos com os seus discípulos. A primeira Páscoa, capítulo 2. A segunda Páscoa, capítulo 6. A terceira Páscoa, capítulo 11. Então, Jesus participa 3 vezes com os seus discípulos. Logo, se em Lucas 3,23 Jesus tinha 30 anos, aqui em João 11, versículo 55, Jesus tinha 33 anos. Então, eu posso afirmar que a morte de Jesus, com essa informação bíblica, se dá exatamente quando ele tem 33 anos. Muito bem. Como ele começa com 30 anos o seu ministério, após 3 anos, 33 anos, correto? Então aqui Jesus passa 1, 2, 3 anos trabalhando com os seus discípulos. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui muito interessante. 3 anos foram os anos que Jesus teve ministrando com os seus apóstolos, os seus discípulos, ok? Foi o mesmo tempo que Jesus utilizou para ministrar na vida de Paulo, o último apóstolo. Gálatas 1, versículo 12, 17 e 18, conta-nos essa história. Paulo dizendo que ficou no deserto da Arábia por 3 anos. Depois ele foi para Damasco, então ele sobe a Jerusalém para conhecer Pedro. E daí vem uma perspectiva bem interessante. Para ser apóstolo, é preciso ter um seminário intensivo, direto, pessoal, com Jesus. Por isso que Paulo foi o último apóstolo. E daí eu me encerro dizendo: pessoas hoje, ministros hoje, podem ter um ministério apostólico, mas isso não faz deles um apóstolo. Porque para ser apóstolo tem que ter um seminário intensivo, pessoal, efetivo com Jesus. E Paulo foi a última pessoa a experimentar esta realidade. Voltando aqui então para Jesus, em Gênesis 22, verso 13, eu preciso que você volte comigo um pouco na história. Tem a história de Deus pedindo a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque. Abraão segue para o Monte Moriá com o seu filho, com o seu servo. Isaque pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro? Olha que interessante, onde está o cordeiro? Muito bem. Abraão olha para Isaque e diz: meu filho, Deus preparará para si o cordeiro. Só que, lá no versículo 13, quando no versículo 12, Abraão está com a mão no cutelo para sacrificar o seu filho, uma voz brada do céu dizendo: Abraão, não faça isso, porque agora sei que temes a Deus. Daí no versículo 13 diz que Abraão olhou para cima e havia um carneiro preso pelos chifres em uma árvore, para que então fosse sacrificado. Aqui em Gênesis 22, 13, aparece uma teologia chamada teologia da substituição. E foi exatamente o que Jesus fez por nós. Isaías disse que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, Jesus foi aquele que nos substituiu na cruz do Calvário. E onde eu quero chegar? O carneiro
ele é um animal adulto que possui 3 anos de idade. Então ele é um animal completo. Jesus, depois de passar 3 anos com os seus discípulos, o qual ele fez deles apóstolos, Jesus estava completo em sua obra terrena, em sua missão terrena. Então Jesus estava pronto para ser morto, tanto que Jesus disse assim: olha, ninguém toma a minha vida, eu mesmo ofereço, eu mesmo entrego a minha vida. Então, quando João, o Batista, aponta Jesus como o Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro só é considerado Cordeiro quando ele tem 1 ano. E todos os preceitos legais em Levíticos, em Êxodo, depois repetidos em Números, depois repetidos em Deuteronômio, falam sobre o Cordeiro para perdão de pecado. Mas o Cordeiro é um animal de 1 ano. Então Jesus sofreu várias tentativas de assassinato. Várias. Certa vez tentaram apedrejá-lo, tentaram jogá-lo de cima do templo, tentaram jogá-lo morro abaixo de uma montanha. Então Jesus sofreu várias tentativas, mas ele sempre se esgueirou, sempre fugiu, sempre se desvencilhou disso, porque ele sabia que a hora dele ainda não era chegada. Mas aqui, nesse momento, após 3 anos de ministério, Jesus já estava pronto para entregar a sua vida, pronto para morrer. Então, por isso que nós afirmamos, a morte de Jesus acontece quando ele possui 33 anos de idade. E por quê? Porque ele estava completo, o sacrifício perfeito. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele declara que é impossível que o sangue de touros ou o sangue de bodes nos pode trazer a remissão dos pecados. Mas Jesus, oferecendo-se uma única vez, fez o sacrifício perfeito para nos salvar, para nos redimir, para nos perdoar, para nos adotar como filhos de Deus, para nos trazer a paz que excede a todo o entendimento e nos dando a paz de Deus, que é algo que nasce em nós, algo que vem de Deus para nos dar a capacidade de suportar os reveses da vida e também nos dá a paz com Deus, que é o produto da fé que gera justificação, regeneração e adoção. Então, essa curiosidade sobre a morte de Jesus, a sua idade, como se deu isso, é muito legal. Eu acho isso muito interessante. E eu espero que isso tenha abençoado a sua vida, tenha esclarecido as suas dúvidas e que você venha entender: Jesus é o homem perfeito, ele foi o sacrifício perfeito, ele é a pessoa perfeita, ele é, como disse Paulo a Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, Cristo, o elo perfeito para nos ligar até Deus. Deus te abençoe, um forte abraço e um beijo em seu coração.